Ó, Lincoln in progress. Nossa, só Jesus que essa mulher fala. Peraí que vai dar agora. No desliga a câmera, não, senão você vai perder ponto, hein, Sabrina? Peraí. Então, só dando continuidade aí, vou continuar falando sobre as outras aplicações aí do COG, né, que é o gás de coqueria. Ele pode, igual a Tati mencionou, ser utilizado na própria coqueria, nos altos fornos, centrais termoelétricas, calcinação, aciaria, carro-torpedo, máquina de moldar argusa, e esse desgaseificador a vácuo. Só que para esse gás ser aplicado, ele tem que passar por um sistema de tratamento antes de ser usado. Conforme a Tati também mencionou, a questão da versatilidade dele de poder ser misturado, porque, igual, por exemplo, no caso do gás de alto forno, ele, em relação ao coque, ele é um gás mais pobre. E, às vezes, tem sistema que, às vezes, você não precisa de um gás com um potencial calorífico tão grande e também não precisa ser um tão baixo. Aí, acaba fazendo essas misturas para conseguir atingir determinados poderes caloríficos aí para atender o sistema. E aí, a gente tem no processo de recuperação de subprodutos, mas lá no início, na hora que o Carlos estava falando, ele mostrou, né, a quantidade de subprodutos que esse gás consegue gerar. Aí, nessa figurinha aí, a gente tem uma bateria de coque. Os fornos, eles são construídos de forma intercalada com paredes aquecidas, que são as paredes de combustão. E aí, nessa parte superior aqui dessa bateria, é feita a alimentação de carvão. E aí, na hora que está ocorrendo o processo de pirólise, esse coque fica retido dentro desses fornos até a parte que ele for desenfornar. E o gás, ele é feito retirado através de tubos de aço para seguir o tratamento, que são os coletores a gás. Deixa eu só... Como é que tira esse negócio aqui, essa barra de cima aqui, senão não consigo enxergar, não, o fluxograma, não. Peraí, deu. Aqui, a gente tem o gás bruto, né, que é o gás que veio lá da coqueria. Aí, nesse gás, a gente tem vapor de água, alcatrão, óleos leves, partículas sólidas de poeira, né, do carvão, hidrocarbonetos pesados, compostos complexos de carbono. O que acontece? Quando esse gás de coqueria ele vem para iniciar o processo, ele recebe um spray com solução de amônia, bem fraquinha solução de amônia. Essa solução de amônia, ela vai fazer com que o alcatrão e a própria amônia, ela se condense. Parte dela. Esse sistema, né, essa parte desse condensado, dessa mistura, ela vai para esse, tipo um duto seletor. Esse duto seletor, a amônia, parte dela volta para o sistema do spray, né, do início aí, que é feita essa adição, e parte dela vai para um destilador de amônia normal. E o alcatrão, ele segue para um tanque de estocagem. Esse alcatrão, ele pode ser vendido, ou então ele vai passar para um destilador também, que vai fazer um processo de purificação e ele vai virar um combustível, vai ter uma obtenção de um combustível. São as duas formas que você pode ter o alcatrão. E aí, esse gás cru, ele segue o fluxo aí, né? Ele ainda continua com o alcatrão remanescente, continua com a amônia remanescente, os óleos leves, o sulfito de hidrogênio. E aí ele vai passar para um resfriamento, né, através de um condensador, uma compressão para um exaustor e um extrator de alcatrão. Nesse processo, esse alcatrão ele sofre uma espécie de colisão com as paredes metálicas do
do extrator, e aí você consegue fazer essa extração do alcatrão. E aí esse gás, ele continua o fluxo, ele ainda tem 75% da amônia, né, original, e 95% desses óleos leves iniciais. E aí, seguindo o fluxo aí, esse gás, ele vai receber um gás saturador. Esse gás, ele tem o ácido sulfúrico, de 5 a 10% a solução. Ele vai reagir com a amônia, vai formar o sulfato de amônia. Esse sulfato de amônia, ele cristaliza, e aí você consegue fazer a remoção dessa amônia. Esse é um dos métodos de remoção de amônia, eu mencionei do destilador, e a gente vai ver um outro no próximo slide, dessa remoção da amônia. Aí é feita essa cristalização e a remoção da amônia. E aí o gás óleo, que são os óleos leves, ele vai para uma torre de absorção. Essa torre, ela tem um sistema que chama straw oil, que pelo que eu entendi, parece que é um sistema como se fosse de palha. Ele absorve esse óleo e posteriormente, para refino, ela é submetida a uma certa temperatura, ela é aquecida, e aí você tem o desprendimento desse óleo, e aí ele serve para recuperação do refino e para outras destinações. E aí esse gás continua o fluxo, e aí a gente vai ter a remoção de sulfito de hidrogênio, através da adição de uma solução de etanolamina, né, que é na torre de purificação, e aí você tem essa remoção desse gás. Só que tem outras metodologias, outros processos que conseguem fazer essa remoção também desse gás. Não precisa ser necessariamente essa, não. E aí a gente tem a obtenção do gás tratado, né, do gás puro, e aí ele vai seguir o seu destino, né? Ou seja para abastecer outros processos, ou que seja para o próprio processo da coqueria. Aí aqui a gente tem um sistema de destilação a vapor, que é a remoção de amônia. Esse processo aqui que eu mencionei, o anterior, de destilação de amônia, ele consegue remover até 99% da amônia. Tem uma porcentagem de cianeto que ele consegue remover, fenóis, é um sistema bem completo. E esse sistema aqui, eu nem sei se é assim que pronuncia, é um sistema de Fossan. Ele é para obter a amônia anidra. Nesse processo, seguindo aqui o fluxograma, que ele é bem complicadinho de entender, a gente tem o vapor de amônia, né, pelo gás do COG entrando na coluna absorvedora, e nessa coluna a gente vai ter essa adição de ácido fosfórico. Essa reação entre a amônia e o ácido fosfórico, ela vai ter uma geração de gás. Esse gás, ele vai sair aqui no topo dessa coluna, ou ele vai ser tratado, ou ele vai ser resfriado, ou reutilizado em outro processo. E a fase da base, o produto dessa reação, ele vai alimentar essa coluna de stripper. Essa coluna de stripper, ela vai fazer utilizar a recuperação desse ácido fosfórico que não reagiu. Ela faz essa recuperação e esse ácido fosfórico, ela retorna para a coluna absorvedora, ela volta. E a amônia que ficou nessa coluna, ela sai né, pelo vapor e tal, no topo, ela sai e alimenta, né, por um meio alcalino, ela alimenta essa coluna fracionadora. Essa coluna fracionadora, ela vai fazer apenas a separação da água, né, que está no vapor ali, com a amônia líquida. E a gente tem a obtenção da amônia líquida e a água residual que vai sair na parte de baixo da coluna. Aí aqui a gente tem um sistema de dessulfurização. Esse sistema, ele funciona da seguinte forma. Aqui embaixo aqui, a gente tem um sistema de preparo de solução de cal. Só para vocês entenderem.
Aqui a gente vai ter o saque, que está até na fotinha aqui mostrando direitinho, que é justamente esse preparo dessa solução de cal. É um sistema de armazenamento de cal. A gente vai ter o SDA, que é o sistema de absorção de gás, onde vai ocorrer a reação. A gente tem um sistema do filtro de tecido, que é através de filtro manga. A gente vai ter um sistema de armazenamento de cinzas, que são esses conezinhos. Aqui ele só está representado pela setinha, mas aqui do lado a gente dá para ver, são silos. E aqui a gente vai ter a chaminé, que vai ser a queima do gás. Então, o que acontece? Aqui nesse preparo de solução de cal, aqui eles nomearam como B, só para conseguir ver aqui na figura ele sendo alimentado aqui. Ela forma literalmente uma pasta de cal. Essa pasta de cal, ela vai entrar num sistema de atomização, e juntamente com o gás, por causa dessas partículas que formam, esses aerossóis, né, que formam da solução de cal, você consegue ter a reação entre o cal, que é hidróxido de cálcio, com o dióxido de enxofre, e eles vão formar o sulfato de cálcio ou sulfito de cálcio. Essa reação ainda vai ter partículas bem pequenas e algumas partículas maiores. As partículas maiores que conseguir adensar, ela vai ser retirada no fundo desse sistema de absorção. E as que continuam em suspensão no gás, ela vai passar, né, juntamente com a corrente do gás, para o filtro de tecido. Na hora que ela passa por esse sistema do filtro de tecido, o gás segue o fluxo dele para a chaminé e vai ser queimado. E a que fica retido é feito um sistema de limpeza com ar comprimido, uma sequência de limpeza com esse ar comprimido, e aí é feito o desprendimento dessas partículas, elas caem no fundo desse silo e ela vai para esse sistema de armazenagem de cinza, que são exatamente esses silozinhos aqui. Esses teores, ela consegue fazer uma reação do teor de enxofre de 0,1% a 6%. O cálculo que é feito para a mistura desse cal com o gás é mediante o teor de enxofre que tem, para se conseguir um aproveitamento quase que total da reação, né? A gente não consegue 100%, mas consegue uma porcentagem bem alta. Justamente é feita uma análise de enxofre para saber esse teor, e aí, mediante essa análise, aí se consegue saber a quantidade de cal que foi selecionado no sistema. Aí, esse sistema de tratamento de gás em geral, o sistema do gás em geral, pelas pesquisas assim, que eu vi, o que eles mais gastam com esse sistema é justamente com proteção contra incrustação e corrosão. Porque, principalmente, a amônia, ela tem uma certa tendência à deposição. Então, se não tiver um sistema bem aplicado, você tem, assim, grandes problemas com vazamentos nessas linhas. Então, é feito um sistema de drenagem de água para evitar também que auxilia, né? Porque a amônia, na presença do vapor, ela forma uma solução, e aí evita que ela faça essa deposição, então é feita essa drenagem dessa água, né? Na hora que ela volta para o seu estado líquido, né? E a corrosão é feito também a adição de alguns aditivos para fazer proteção das tubulações e dos equipamentos. Como a gente viu aí, o gás de coque é de grande importância no âmbito siderúrgico, falando na estrutura macro, você consegue um grande aproveitamento desse gás, você consegue inúmeros subprodutos, você consegue tratar esses subprodutos, reutilizar, você consegue vender, você consegue fazer inúmeras coisas. A questão da versatilidade, por ser misturado com outros gases, né, justamente para atender poderes caloríficos diferentes, e a questão da vasta aplicação do subproduto. Então, assim, eles têm um custo elevado com essa proteção? Tem, mas, em compensação, consegue bastante coisa com esse produto. Aí, algumas referências bibliográficas, e obrigada.
Bom, meninos, obrigada aí pela apresentação. Eu gostei muito aí da parte aí do tratamento, Ana Paula, né, que você falou. Deixa eu só te perguntar uma coisa que eu fiquei em dúvida. Volta no Sim. slide que tem uma figurinha. Acho que tem as 3 torrezinhas Essa? aqui. Essa. Aí você falou que sai a mana líquida, ela sai aqui vapor e passa por um condensador aqui, né? Exatamente. Ah, tá. É porque Exatamente. depois você Porque eu falou também não sai a... falei, né? Ah, tá. Esse aí eu Agora que eu falei assim, lembrei. deixa eu voltar ali para a gente ver. Aí eu vi o símbolo do condensador, eu falei, não, acho que tem um condensador ali. É um Tem que ter, né? condensador. É um Uhum, condensador. beleza. Esse negócio dos macerais que vocês falaram, me explica de novo isso daí. O Rodolfo falou, o Carlos falou. Acho que é dos slides, um dos primeiros slides. É no Lá 4. no início. É no 4? É. No 4. Ah, não, Sabrina. Isso aqui é só para mostrar a estrutura desse carvão. Esses macerais, digamos assim, maceral é como se fosse o termo total. É essa composição vitrinista, nem sei se é assim que pronuncia, né? Exinita e inertinita. Retardado aqui, tá É falando um termo igual geral. doido. É um termo geral. Então, assim, aqui a gente já, aqui embaixo, né, o Rodolfo até nem mencionou, mas aqui embaixo na figura, mostra como que essas estruturas do tá. próprio carvão. Nada mais é do que, digamos assim, as fases, né, do carvão. Então, assim... É o grupo mais, igual essa vitrinita aí, ele é o grupo de macerais mais abundante do carvão, né? Já essa estinita aqui, ela é um maceral mais rico em matérias voláteis, né? Ele tem um maior poder de inchamento, né? E de pior modalidade, mais rico em alcatrões de hidrogênio, igual o Carlos falou no slide mais para frente. E essa inertita, pode ver que é a fração mais densa, é a menos rica em materiais voláteis. Ela tem um alto valor de carbono, né, e baixo teor de hidrogênio. Essa concentração aí de vitrinita como que fala? Ela esqueci a palavra, é um indicador de qualidade dos carvões na produção do coque, entendeu? Então, ela essa vitrinita aí, ela é responsável, né, pelas propriedades termoplásticas, como o Carlos também falou aí no slide dele, que tem as fases, né, do coque. Ela é responsável também, consequentemente, né, ela tem a melhor qualidade do coque. Então, essa vitrinita aí, ela dá uma melhor qualidade para o coque. Ela que é responsável pela as propriedades termoplásticas do coque. Essas são a estrutura do carvão, né? Sim, Isso. sim. É as Aí, fases mesmo. isso. Entendi. A inertita, ela tem muito poro aí, né? Isso. Bastante poro aí. Quer dizer que saiu esses voláteis aí, né? E aqui a exenita, ela é como se fosse fibras. Não ficou assim, na imagem não ficou muito nítido, mas a ideia é de como se fosse fibras. Entendi. Ela é de forma, né, arredondada, né, pequenas e escuras. Aí já a etinita, ela tem a textura diferente e tom mais claro. Pode ver que ela tem uma parte que é mais escura, tem uma parte que é mais clara. Entendi. Então, gente, obrigada aí pela apresentação, tá?
Agora é 7h56. O tempo, acredito que cumpriu direitinho aí. Eu anotei 7 e 8. Mas a gente estava falando aqui, conversando, né? Então, agradecer vocês. Obrigada pela apresentação. Vou deixar vocês descansarem agora, tá? Agora é outro grupo, né, Fábio?